Pessoal, mais algumas resoluções. Em 1999, uma indústria fabricou 4.000 unidades de um determinado produto. A cada ano, porém, acrescenta 250 unidades à sua produção. Se esse ritmo de crescimento for mantido, a produção da indústria num ano T qualquer será. Então ele quer aí a lei que estabelece a produção desta indústria em função do tempo. Então ele quer a lei da função que relaciona produção e tempo. Bom, o que eu tenho de informações aí? Eu tenho que esta empresa, em 1999, esse ano aqui não vai ser importante nesse exercício, né? Mas eu vou colocar aqui em 1999, ela teve uma produção de 4.000 unidades. E a partir daí, ela começou a acrescentar 250 unidades por ano. Né? Então, tipo, em 2000, se eu fosse fazer um esquema aqui, ó, em 2000 seria 4.250 unidades. No ano de 2001 seria 4.500 unidades. Se fosse em 2002, eu teria aí 4.750 unidades e assim por diante. Então o que eu tenho? Eu tenho inicialmente um valor fixo de 4.000, é o valor de partida, mais uma certa quantidade de vezes 250. Aqui é 1 vezes 250, aqui 2 vezes 250, porque se passaram 2 anos, aqui 3 vezes 250 e assim por diante. Então a lei da função, ela fica como? Eu posso dizer que a produção dessa indústria em função do tempo, P de T, produção, é igual a um valor fixo, 4.000, que é o valor de onde partiu, mais o valor variável. O que é o valor variável? É 250 por ano, dependendo do número de anos. Então, 250 vezes T. Ou também posso escrever assim, P de T igual 250T mais 4.000. Tá? Qualquer uma das duas serve. Procuro isso nas alternativas e vejo o que está na letra C. Ok? Então, fechou. Está aí a lei da função. Na próxima lâmina, eu tenho alguma coisa parecida. Eu tenho um problema matemático para determinar aí algumas informações. Então diz assim, na lei y igual a mais 2,5x, em que a é uma constante, está relacionado o valor y, valor total y em reais, pago por um usuário que acessou a internet por x horas em um cybercafé. Sabendo que uma pessoa que usou a rede por 2 horas pagou R$8, letra A, determine o valor de A. Encontre o valor pago por um usuário que acessou a rede por 5 horas. E letra C, faça o gráfico de Y em função de X. E aí é permitido o fracionamento de horas. Depois eu te explico por que tem essa observação aí a respeito do fracionamento das horas. Bom, primeiro que é o seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo algumas informações. A lei, vou começar aqui em cima. A lei, ela é Y igual o A, que é um valor fixo, uma constante, como ele está falando, mais 2,5x. E aí aí diz que uma pessoa usou a rede por 2 horas e pagou 8. Então olha só, em 2 horas, que isso eu vou chamar de x, né? Ele está me dizendo aqui, ó, x horas, então horas, o x corresponde ao número de horas. Então, para 2 horas, houve um gasto, houve um pagamento
um pagamento de R$8. Isso aí, o pagamento é o Y, né? É o valor pago. Como ele diz, ó, valor total Y em reais pago pelo usuário. Bom, então ele primeiro manda calcular o valor do A. Eu acho que a forma mais assim, mais linear, mais simples de calcular é aplicar isso dentro da lei. Olha só, eu tenho Y igual a mais 2,5x e eu conheço um par ordenado xy. O x é 2 horas, e o valor pago é R$8. E aí jogo isso dentro da lei. O 8 é o y, então vem aqui para frente. 8 igual o a que eu quero descobrir, mais 2,5 vezes o x, que é 2 horas. Aí eu tenho que 8 é igual a mais 2,5 vezes 2 dá 5. Então 8 menos 5 igual a... E aí eu tenho então que a é igual a 3. Nesse caso aí, R$3, né? Já que o valor que monta no final do pagamento é em reais. Então, a igual a 3, eu posso até dizer que essa lei fica assim, ó, y igual a 3 mais 2,5x. Prova real, rapidinho. Olha só. Se eu tenho 2 horas, vamos ver se fecha, ó, 2 horas. Então, o valor pago y é igual a 3 mais 2,5 vezes 2 horas. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. E aí fecha com o problema, né? Então esse cybercafé funciona da seguinte forma. Tu tem um valor fixo que tu paga. É como se fosse um ingresso para o cybercafé. E aí depois tu acaba pagando mais R$2,50 por cada hora de navegação. Tá? Então essa é a jogada aí. Essa é a situação nesse cybercafé. O A é 3, é o valor fixo, né? É o valor que tu paga, independente do número de horas que tu navega. E aí depois paga R$2,50 por cada hora de navegação. Ok? Bom, e a gente vai então para a segundo item ali. Encontre o valor pago por um usuário que acessou a rede por 5 horas. Bom, daí ficou fácil, né? Como eu tenho a lei pronta, ó, y é igual a 3 mais 2,5x. Então, para 5 horas, o que acontece? Ó? X é igual a 5. Então, o valor y pago é 3 mais 2,5 vezes 5. Y é igual a 3 mais 2,5 vezes 5. 4 dá R$10, vai dar R$12,50. 12,5. Então o y é igual a 3 mais 12,5 dá 15,5. Ou seja, o valor pago, né? O valor pago é de R$15,50. E o último item aí pede para fazer o gráfico de y em função do x. Pô, então aí eu vou usar a lei, né, para construir o gráfico. Y igual a 3 mais 2,5x. Primeira coisa que eu faço é descobrir o corte no x. O corte no x, que também é chamado de raiz, o corte no x se faz através do y igual a 0. Então, fazendo y igual a 0, significa que isso aqui é 0. Ó. Então, eu tenho 3 mais 2,5x
igual a 0. 2,5x é igual a menos 3. E aí eu tenho que x é igual a menos 3 divididos por 2,5. E aí x é igual a menos alguma coisa. 3 divide por 2,5. Vamos fazer aqui, ó. 3 divide por 2,5. Isso aqui vai ser um rascunho, olha só, do item C. Bom, aí eu não posso dividir ainda, né? Porque eu tenho aqui uma casa decimal, aqui nenhuma, e igualo as casas. Aí eu tenho 3,0 divide por 2,5. Uma casa, posso esquecer a vírgula. Aí eu fico aqui com 30 divididos por 25. Então, na verdade, essa é a divisão que eu vou fazer. 30 divide por 25. 30 por 25 dá uma vez 25 dá 25, me sobra 5. 50 inventei o zero, vai vírgula, 50 por 25 vai me dar aí duas vezes. 2 vezes 25, 50, e aí zerou. Então eu tenho aí 1,2, tá? Então menos 1,2. Isso aí é a raiz, é o corte no x. Agora o corte no y. Corte no y. Onde é o corte no y? No termo independente. Então, aonde que é o corte no y? Termo independente é igual a 3. Termo independente é o número sozinho, sem o x, né? Então, termo independente é igual a 3, corte no y no 3. E agora eu faço o gráfico. Aqui x horas e aqui valor y pago em reais, ok? Então eu tenho ali raiz menos 1,2. Então vou colocar mais ou menos por aqui, ó. Menos 1,2. E aqui em cima eu vou colocar então o corte no y, termo independente 3. 3. Mais ou menos aqui, usando aí um certo critério proporcional, tá? Mais ou menos. Se isso aqui é 1,2, né? Usei dois quadradinhos. Para 6 tem aproximadamente 3 vezes. Então eu vou usar 6 quadradinhos. Só para mais ou menos ter um... E aí o que é legal desse gráfico, que é isso aqui, ó. O gráfico vai ficar assim, vai passar no 6, vai passar no menos 1,2. Então o gráfico vai ficar assim, uma reta subindo. Aqui. E aqui estou fazendo isso. Talvez, mas ficou bem feio. Deixa eu arrumar melhor aqui. Isso aqui vai subir mais. Tá. Já melhorou. Bom, por que eu fiz pontilhado aqui para trás essa reta? Na realidade, né? A reta seria preenchida aqui, seria uma linha contínua. Por que está pontilhado? Porque como esse gráfico se refere à comparação, à relação entre o número de horas, que é o x, e valor gasto, que é o y, aqui para trás, ó, eu tenho seria horas negativas, tempos negativos. Ora, isso na realidade não existe, né? Não existe horas negativas. E ali não é 6, é 3. Que pena que eu errei isso aqui. Mas eu não vou, só vou apagar aqui, ó.
Aqui tu sabe, né? Botei 6 porque eu contei 6 quadradinhos, né? Talvez alguém estivesse se perguntando, né, até agora, tá? Mas o que o cara errou ali, botou 6, tá viajando. Ali tu sabe que na realidade é 3, tá? Que é o termo independente. Viajei aqui, tá? Aqui é 3. Então, na realidade, explicando de novo por que essa linha está pontilhada. Porque como essa parte de trás aqui do x se refere a tempo negativo, né, não existe tempo, não tem como tu jogar menos 2 horas no Cybercafé ou navegar menos 4 horas no Cybercafé. Não tem como. Então começa a marcar o tempo a partir da onde? A partir do zero. E tu vê que quando tu está no zero aqui do x, o tempo zero, quer dizer, tu não navegou nada ainda. Não navegou nada, segue aqui subindo, ó, vai pagar quanto? R$3. Que é justamente o quê? Que é o valor fixo que eu falei, né? Que é o valor fixo. Que é como se fosse o ingresso no Cybercafé. Então não navegou ainda, mas já pagou R$3. Então para 0 horas de navegação, paga 3. E aí aqui, ó, à medida que vai navegando, vai pagando mais, né? E aí nós temos ali, por exemplo, temos aquele exemplo lá da letra A, ó. Com 2 horas de navegação, houve um pagamento de R$8. Então eu posso por aqui, ó. Se eu considero aqui 1 hora e aqui 2, ó. 2 horas corresponderia lá em cima, ó. Com quem? Com o R$8. Seria aqui o ponto, tá? Então é mais ou menos isso. Então só a explicação por que eu pontilhei essa linha. Acho mais adequado fazer isso porque essa linha na realidade não está acontecendo na prática, né? Então só para indicar que ela passaria aqui no menos 1,2. Ok? Bom, outra coisa que eu ia te explicar por que ele coloca, né, que é permitido o fracionamento de horas. Porque as horas aqui, ó, estão estanques, ó, 0, 1, 2, 3. Então na realidade eu teria só pontos aqui sobre essa reta, não teria uma linha contínua. Mas como ele permite fracionamento de horas, ali entre parênteses está me dizendo isso, significa que aqui eu tenho as frações de horas, ó, e essas frações de horas também vão acarretar ali pontos correspondentes a y lá, certo? Então esse fracionamento de horas é só para fazer com que a linha fique contínua. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.